Lusodescendentes em França, candidatos ao ensino superior em Portugal, têm até depois de amanhã para se inscreverem em exames exigidos nas universidades portuguesas, exames que não sejam feitos nas escolas em França. É um dossiê que vai ser desenvolvido neste jornal. Apresentamos Isabel Ricardo, autora da coleção Os Aventureiros, tem vários livros premiados nos Estados Unidos. São novas regras para os lusodescendentes em França que se querem candidatar este ano ao ensino superior em Portugal. Novas regras divulgadas quinta-feira passada. Os estudantes poderão ter de fazer exames para a entrada no ensino superior em Portugal, exames que não tenham realizado em França na conclusão do ensino secundário. Isto porque houve uma reforma no sistema educativo francês e os alunos fazem menos provas finais. Ora, quando os estudantes em França escolhem um curso em Portugal, têm de verificar se fazem ou não exames que possam dar equivalências. Se isso não acontecer, têm agora a oportunidade de se inscreverem para fazer o exame de que precisam. Podem realizar a prova num consulado português em França. O problema é que as regras foram divulgadas há poucos dias e o prazo de inscrição para os ditos exames termina depois de amanhã, dia 14. A CAP Magellan, Associação de Jovens Lusodescendentes em França, está a apoiar estudantes que querem vir para Portugal. Alexandra Rosa explica o que está em causa, o que muda. Para aceder ao ensino superior em Portugal, sempre foi necessário ter algumas provas de ingresso, que são as provas nacionais de acesso, que são realizadas normalmente em Portugal, mas também em todos os países, que são as provas de conclusão do ensino secundário. Basicamente, em Portugal, essas provas são as provas nacionais de acesso, que são de diferentes matérias e cada curso pede diferentes provas. O que acontece e o que nós na CAP Magellan costumamos recomendar é aos alunos que façam estas provas no seu próprio país. Porquê? Porque foram preparados para passar as provas no próprio país, onde estão a residir, e pedir a equivalência, fazer o pedido de equivalência com as provas portuguesas, ou seja, um exame, por exemplo, eu pego no caso da França porque é o que estou habituada a trabalhar, o exame de Biologia e Geologia em França vai corresponder ao exame de SVTs. O exame de Matemática A em Portugal vai corresponder em França ao exame de Matemática de la Spécialité Mathématique, especialidade de Matemática. Ou seja, nós normalmente recomendamos fazer o pedido de equivalência, sempre. No entanto, a grande diferença este ano, sobretudo para os estudantes que estão em França, é que, dado a reforma do BAC, basicamente foi uma reforma no ensino secundário em França, o que faz com que cada estudante, cada aluno se especialize cada vez mais numa área, não sendo um ensino tão general, e isto faz com que ele realize menos provas de ingresso, menos exames de especialização durante o ensino secundário, ou seja, tem menos equivalências às provas em Portugal. Portanto, como em França agora, na conclusão do ensino secundário, são feitas menos provas, há necessidade daqueles estudantes que querem entrar na universidade ou no Instituto Politécnico em Portugal fazerem exames extra. Não é fazer exames extra. Estes exames sempre foram pedidos em Portugal para entrar numa universidade ou num Instituto Politécnico. Até aqui faziam os exames em França e pediam equivalência para Portugal. Agora, não fazendo os exames em França, vão ter que os fazer. Em França é que, dada esta reforma, eles acabam por fazer exames a menos. Então, o que é que aconteceu na reforma? Nesta reforma do ensino secundário francês, o aluno tem 3 especialidades no 11º ano e quando acaba o 11º ano, deixa cair uma e no 12º ano só tem 2 especialidades. Por isso só faz 2 exames. E são estes 2 exames que são os equivalentes às provas de ingresso, que faz equivalência com as provas nacionais de acesso. Novidades para estudantes em França que querem candidatar-se ao ensino superior em Portugal. Com a reforma no ensino secundário francês, os alunos fazem menos exames e, quando querem continuar os estudos em Portugal,
podem ter de fazer mais. Alexandra Rosa, da CAP Magellan, Associação de Jovens Lusodescendentes em França, dá alguns exemplos práticos. Por exemplo, há um curso de medicina em que é necessário, em Portugal, 3 provas nacionais de acesso, nomeadamente Biologia e Geologia, Físico-Química e Matemática A. O aluno em França só fez dois exames que fazem equivalência com as provas nacionais de acesso. Daí ter sido posto em prática este formulário que está agora acessível até dia 14, realmente acho que foi posto muito em cima da hora, podia ter sido publicado um pouco antes, que facilita a elaboração deste exame que falta ao estudante lusodescendente em França e que pode realizá-lo num consulado português da zona de residência. Portanto, isto passa-se com a licenciatura em Medicina, com mais algum curso? Medicina é um caso que é frequente perguntarem-nos, isto pode facilitar imenso os estudantes. Por exemplo, em França, as especialidades escolhem-se logo muito cedo. Os exames que vão ser feitos no 12º ano escolhem-se muito cedo. E às vezes o aluno ainda não sabe o que é que quer seguir no ensino superior e acaba por escolher uma especialidade que depois não corresponde ao que é pedido para acesso ao ensino superior. Ou seja, dar a possibilidade aos estudantes de se inscreverem para fazer exames no próprio país onde estão a residir, para que eles possam depois ingressar. Estou agora a acompanhar um aluno que ele quer ser professor de português nas escolas básicas. E ele precisa, para se candidatar a uma licenciatura que lhe dará acesso à formação de professor, ele precisa do exame de francês, precisa do exame de português ou do exame de inglês, um destes 3. E o que é que aconteceu? Ele tem aptitude também para as matemáticas e para as físico-químicas, então no secundário o que ele escolheu foi isso. E agora fez um ano sabático, repensou a sua vida, decidiu que quer ser professor de português, quer candidatar aqui através do contingente dos 7% ao ensino superior português, mas não tem nenhum dos exames requeridos. Porquê? Porque quando era mais novo, no ensino secundário, não escolheu a especialidade necessária. Varia muito de formação para formação. Outra aluna que estou a acompanhar e tenho aqui a ficha aberta, ela quer entrar em Geografia e Planeamento Regional, na Universidade Nova. As provas de ingresso necessárias é uma das seguintes provas, ou Geografia, ou História, ou Português. Se ela tiver as 3, melhor é, facilita-lhe o processo. Se ela só tiver uma, também é possível, porque é uma das seguintes provas. Aqui a grande questão é ter sido anunciado com um prazo de uma semana para os estudantes perceberem que têm de se inscrever. Acredita que há estudantes que podem ficar para trás por causa deste prazo tão curto? Acredito, mas pronto, é por isso que nós estamos também a tentar divulgar. Alexandra Rosa, da CAP Magellan, Associação de Jovens Lusodescendentes em França, que apoia lusodescendentes que querem entrar no ensino superior em Portugal. Os exames para acesso às universidades ou politécnicos portugueses realizam-se a 22 de maio. O prazo de inscrição termina depois de amanhã, dia 14. Dar a conhecer o talento de portugueses nos Estados Unidos é o objetivo de um evento anunciado para esta quarta-feira, ao final da tarde, em Boston. Neste caso, são cientistas, 3 portugueses que se destacaram no ramo científico nos Estados Unidos. Convidados para esta sessão, Andreia Serra, especializada em design de vacinas, Bruno Correia, professor assistente na Escola Politécnica Federal de Lausanne, eleito para uma bolsa da Universidade de Harvard, ainda Filipa Lince, médica oncologista no Dana-Farber Cancer Institute, onde desenvolve investigação clínica em terapias para o tratamento do cancro da mama. A iniciativa deste evento é do Consulado de Portugal em Boston e da PEPS, Organização dos Pós-Graduados Luso-Americanos. Vai realizar-se no Instituto de Tecnologia de Massachusetts às 6h30 da tarde, hora local. Dos Estados Unidos chega mais um prémio para a escritora portuguesa Isabel Ricardo pelo livro Os Aventureiros do Rio Subterrâneo. Já é a segunda distinção para este livro, agora é o prémio literário Titan Silver Book Award. Este é mais um título da coleção Os Aventureiros, é o 14º volume. A autora Isabel Ricardo conta na RDP Internacional que as aventuras acontecem sempre em locais históricos, como o Mosteiro da Batalha, e apresenta os protagonistas, os aventureiros. Os protagonistas são 3 rapazes, uma rapariga e um corvo. Então as personagens foram inspiradas nos meus sobrinhos,
porque tinham exatamente aquela idade que eu queria colocar 11, 12 e 13 anos. São todos muito engraçados, por exemplo, o Tojo e o Daniel são irmãos e vivem na Nazaré. Os outros dois são primos, é o Cris e a Bia que vivem em Lisboa. Depois é o Corvo João que pertence à Bia. Em todos os livros eles vão andar por locais de Portugal e eles começam uma excursão que começa na Torre de Belém, em Lisboa. Depois vão andar a visitar os castelos da zona centro, o castelo de Torres Novas, Tomar, Orém, Porto Mós, Pombal, mas a maior parte do livro é passado no Mosteiro de Alpassa. Quando eles chegam, está quase na hora de fechar, e eles veem alguém que vinha com eles na excursão a esconderem qualquer coisa na cozinha do mosteiro. Ora, a Bia fica com o Corvo João para investigar, fica para trás, e depois quando vai para sair, dá com a porta do mosteiro encerrada, depois a aventura toda, a maior parte, à noite no mosteiro. Vivem sempre aventuras com muito mistério, suspense e também com muito humor, porque eu acho que é muito importante haver situações de humor para os miúdos se rirem. Os Aventureiros no Rio Subterrâneo, livro premiado nos Estados Unidos, um privilégio, considera Isabel Ricardo. Este livro que foi premiado nos Estados Unidos foi publicado pela editora norte-americana Underline Publishing, que está a publicar-me vários livros em inglês. Teve o apoio à tradução do Instituto Camões e da DG Lab. E então fiquei muito orgulhosa de quando recebi o primeiro apoio, que já foi em 2021. E então tenho concorrido com 2 livros cada ano e tenho conseguido sempre o apoio à tradução e todos eles têm recebido prémios nos Estados Unidos, tanto medalhas de ouro como medalhas de prata, por uma organização norte-americana de editores, professores e escritores e, portanto, para mim é um privilégio. Isabel Ricardo, autora de livros infanto-juvenis, não esconde a felicidade quando fala de outro livro, O Fantasma das Cuecas Rotas, também distinguido nos Estados Unidos e escolhido pelos alunos de 12 escolas inglesas. Há uma organização também do Reino Unido que escolhem livros para uns prémios também e ele foi finalista desses prémios na categoria dele e fiquei muito feliz também. São as escolas, miúdos de escolas, que leem os livros e fazem as escolhas dos que eles acham melhor. Então, saber que aquilo foi em 12 escolas de miúdos escolheram O Fantasma das Cuecas Rotas, então para mim foi muito engraçado também, foi muito giro. Nascida na Nazaré, sem nunca ter vivido no estrangeiro, Isabel Ricardo tem mais de 3 dezenas de obras publicadas em Portugal, Estados Unidos, Reino Unido e Brasil, a maioria destinada a crianças e jovens.